bem-vindas de novo a este canal. O vídeo de hoje é sobre pincéis de maquilhagem. Qual é o kit essencial de pincéis para ter para olhos? Eu vou dividir este vídeo em dois. Ou seja, eu vou fazer o kit essencial de pincéis de olhos e o kit essencialíssimo de pincéis de olhos. Espero que gostem deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever este canal, façam like, sigam-me no Facebook e no Instagram e vamos começar. Primeiro, vamos falar do kit essencialíssimo, ou seja, o que é essencial do essencial. Para mim, para fazerem uma maquilhagem básica, para terem os mínimos dos mínimos do que é preciso para fazer uma maquilhagem básica de olhos, são 5 pincéis. Ora, o primeiro pincel é um pincel assim, fofinho, e que não é muito preciso, pincel redondo, que normalmente eu utilizo para aplicar uma sombra que não precisa de muita precisão. Este pincel não é muito preciso, mas também dá para esfumar. Dá para também aplicar em sombra assim, de uma forma não muito precisa na pálpebra, dá para fazer um esfumado mais grosseiro. É um pincel muito multifuncional e que eu adoro. Este, por exemplo, é da Zoeva, mas vocês podem encontrar num sem fim de marcas. Segundo pincel essencial. Este pincel mais preciso e pequenino. É um pincel que podemos utilizar para aplicar sombras mais precisas. Por exemplo, para aplicar na zona do côncavo, no canto externo. É um pincel que é denso, portanto tem uma aplicação mais precisa e deixa mais pigmentos, deixa mais cor, e é o pincel que eu utilizo normalmente para aplicar a sombra neste cantinho, no osso da sobrancelha. Terceiro pincel essencial. Pincel de esfumar. É um pincel semelhante ao primeiro, mas mais pequenino e com a pontinha mais difusa. O outro tem uma pontinha mais em bico, este tem uma pontinha mais difusa, e é o pincel que utilizamos para esfumar as sombras, portanto, para esfumar tudo aquilo que aplicamos no nosso olho. Essencialíssimo. Quarto pincel. Pincel plano de aplicar sombra. Este é o pincel que utilizamos para aplicar sombra na pálpebra. Podemos ainda, como este é o quinto essencialíssimo, aplicar, como isto tem esta pontinha muito estreitinha, não sei se vocês conseguem ver, desta pontinha estreitinha, nós podemos aplicar sombra também iluminadora abaixo da sobrancelha, com alguma precisão. Podemos aplicar sombra iluminadora no canto interno do olho, abaixo nas pestanas inferiores. Podemos utilizá-lo de várias formas. É sem dúvida um pincel essencialíssimo. Quinto e último pincel essencialíssimo. Se calhar não é essencialíssimo para toda a gente, mas para mim é essencialíssimo. Pincel de eyeliner. Este pincel assim, eu gosto dos pincéis de eyeliner muito pequeninos e fininhos, para ter muita precisão no que estou a aplicar e para poder fazer linhas finas e ir progressivamente aplicando o produto. E eyeliner é uma das coisas que eu gosto de utilizar, portanto para mim é um pincel essencialíssimo. Portanto, isto seriam as minhas 5 escolhas para o kit essencial dentro do essencial. Agora um kit essencial mais alargado. Para além destes 5 pincéis que falámos, eu iria acrescentar um pincel estreito e preciso, que é o pincel que eu normalmente utilizo para aplicar sombras e esbater abaixo das pestanas inferiores. Um pincel lápis, que dá para fazer aplicações mais precisas e esfumar coisas mais precisas, por exemplo, para smoky mais intensa, etc. Temos um controle muitíssimo maior. E um pincel achatado e durinho. Pode também ser um pincel deste género, mas angular. É um pincel com alguma consistência, é um pincel preciso e que deixa o pigmento de uma forma mais dura, e que é o pincel que eu utilizo normalmente para esbater linhas de eyeliner, esbater linhas de lápis de olhos, para aplicar de forma precisa e para fixar mesmo lá o pigmento. Sombras pretas quando eu quero fazer um risco muito juntinho às pestanas, para fixar sombra preta nas pestanas inferiores, imediatamente nas pestanas, para dar aquele acabamento de smoky eye mais escuro, mais carregado. É, sem dúvida, o essencial. É um pincel que ainda dá para utilizarmos com algum jeitinho nas nossas sobrancelhas. Para o kit essencial de pincéis, eu escolheria estes 8 pincéis. Portanto, temos um pincel pouco preciso, que dá para várias utilizações,
como por exemplo aplicar de uma forma difusa sombra e esbater, um pincel de esfumar, um pincel de aplicação precisa, um pincel de aplicação de sombra, um pincel mais estreitinho e mais preciso de aplicação de pormenores, um pincel lápis, que é este aqui, um pincel mais consistente e mais denso de aplicação também de pormenores e para esbatermos algumas linhas com maior intensidade e um pincel de eyeliner. Estes seriam sim os meus essenciais de pincéis de olhos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever a este canal. Qualquer dúvida, deixem aqui em baixo. Vou deixar aqui em baixo alguns links de lojas onde vocês podem ver pincéis bons e em conta. Espero que tenham gostado. Adeus e até ao próximo vídeo.